Olá pessoal, essa aula é treino em pele sintética utilizando a agulha de uma ponta para fazer o shadow. Eu comecei o vídeo mostrando para vocês o tamanho da agulha, eu cheguei bem perto da câmera e mostrei a agulha para que vocês vissem que ela é pequenininha. A agulha ela é uma haste comprida, sempre vocês vão regular a agulha com o aparelho ligado. Se você tiver com o aparelho desligado, ele vai recolher a agulha. Então você coloca a agulha no dermógrafo, ele vai ligar, vai vibrar e vai empurrar a agulha para fora. Nesse momento você vai ver se ela está grande, se ela está curta ou se ela nem apareceu. E aí você ajusta no giro do corpo do dermógrafo, a maioria é aqui no corpo da caneta, outros pode ser em outro local, mas a maioria é aqui. E aí você vai ajustar esse tamanho da agulha, pequenininha, gente, 1 milímetro para trabalhar por dentro da sobrancelha. E se você for trabalhar alguma questão de acabamento de borda, aí você coloca maior, você coloca 1,5 milímetro a 2 milímetros no máximo. E sempre esse ajuste deve ser feito com o dermógrafo ligado. Muita aluna diz, eu não estou vendo a agulha, e o dermógrafo está desligado. Com ele desligado você não consegue ajustar o tamanho da agulha, tem que ser com o aparelho ligado. Então agora eu vou fazer um shadow, eu já até fiz com a agulha de 3 pontas, agora eu vou fazer com a agulha de uma ponta. Treine bastante. Pegue, eu vou pedir agora para a câmera olhar aqui para a mesa, né? Pode virar a câmera. Então vocês vão treinar com a agulha, esse aqui é um shadow que eu fiz com a agulha de 3 pontas circular. E agora eu vou fazer um shadow com a agulha de uma ponta, que não é nem circular e nem linear, é apenas a agulha de uma ponta. Então ela é bem fina, eu vou fazer um shadow para que fique marcado o pixel. Então você vai trabalhar a 90 graus com a agulha de uma ponta, movimento pêndulo, vai e volta, e muito suave, tá? Você tem que trabalhar toda a extensão da sua caixa, porque essa sobrancelha ela é somente a técnica Shadow Pixel. Ó. Movimento vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Fiz a primeira passada, vou para a segunda passada e só vou limpar depois que eu passar pela terceira vez. Então, pintem por quadrante, primeiro a cauda, segunda passada. Aliás, essa aqui é a terceira passada. Ah, quer dizer que só com 3 passadas acaba uma sobrancelha? Não, é somente para ela tomar o primeiro formato. Porque se você limpar na primeira passada, ela ainda não implantou a tinta, não implantou o pigmento, e você corre o risco de perder o seu desenho. Então só apague a marcação depois da terceira passada. Vamos apagar agora a marcação, tá? E mesmo que ela não tenha pego perfeita, já pegou 90% dessa marcação e o restante depois eu apenas dou uma melhorada em algumas áreas. Então aqui, primeiro passei 3 vezes, movimento pêndulo, agulha de uma ponta. Agora eu vou dar alguma arrumadinha em algumas áreas, eu vou fazer mais uma pigmentação deixando ela ombrê, da mesma forma que eu fiz com a agulha de 3 pontas. Trabalhem pigmentando por quadrante, não corram logo o desenho da sobrancelha toda, apenas trabalhem por áreas. Essa segunda volta eu cheguei somente até aqui, eu livrei a fase 1 da sobrancelha.
você já consegue enxergar uma diferença no fundo da cor. Então já começa a se formar o degradê de cores. E agora eu vou vir até aqui essa região, partindo da ponta da cauda até o início do ponto alto. Então aqui eu já tenho um degradê de cores, eu tenho o escuro, o médio e o claro, em forma de pixel, porque foi feito com a agulha de uma ponta, com o movimento de pêndulo, vai e volta, vai, levanta, volta, ok? Eu posso dar um ligeiro acabamento para definir melhor essa caixa, ela ficar mais definida na parte inferior, usando o mesmo movimento rápido. Aí nesse momento você pode aumentar um pouquinho a agulha, porque como você vai trabalhar o acabamento da caixa na parte inferior, esse acabamento você tem que ver bem a ponta da agulha. Também fica um trabalho, um pixel bem delicado. Ok, já fiz o acabamento, tem que ser um acabamento muito suave para não ficar essa borda marcada. E aí quando você vem fazer o pixel do outro lado, diminui a pontinha da agulha e vai fazer 3 passadas iguais. Só que como eu estou desse lado, eu vou começar pela frente, da frente para trás. O movimento é esse movimento. A mão bem apoiada no rosto, ou na testa, ou na bochecha. Em algum local do rosto da cliente você vai ter que se apoiar. Micropigmentador trabalha bem perto da cliente, em cima da cliente mesmo, viu? Primeira passada, venho para a segunda passada. Vou trabalhar primeiro aqui à frente. Vão trabalhando por áreas, não corram rapidamente, eu ainda continuo na frente. Agora venho para o meio da sobrancelha. Passo várias vezes, mas com a mão muito leve. E agora venho para a região de ponto alto e cauda, sempre trazendo o dermógrafo, a caneta do dermógrafo na minha direção. Esse é um parâmetro, o pigmento não pega bem levando na direção oposta. Nunca leve o dermógrafo para lá, é para cá. Mesmo que seja um movimento pêndulo, mas ele caminha na direção, finaliza na direção do profissional. Agora eu vou fazer, passei 3 vezes somente para salvar o desenho, poder apagar a marcação, e agora eu vou fazer as divisões de cores. Então eu vou livrar a fase 1, a partir daqui eu começo essa repetição, implanto o pigmento daqui para trás. O ângulo é 90 graus. Ok, coloquei agora a tonalidade média e agora vou para buscar o tom escuro, e o tom escuro ele vai vir aqui do início do ponto alto para o final da cauda. Então, mais ou menos aqui um fio antes do ponto alto, finalizando no final da cauda da sobrancelha. Isso eu estou fazendo uma Shadow Pixel Ombre. Vai ficar ombre e com a técnica de pixel.
Cuidado que às vezes a agulha entra um pouquinho, naquele momento que ela vai dar uma marcada maior. Isso que a gente tem que apoiar a mão para manter a mesma pressão. Ok. Merece mais um escurecimento nessa área aqui. Tirar a marcação, vou jogar o escuro dentro do médio para tirar a marcação. E agora vamos fazer o acabamento do perímetro inferior, o acabamento da borda. Aumenta um pouquinho a agulha. E essa região que às vezes não pega bem pigmento para não sair, aqui você vem fazendo um suave alinhamento do desenho. Vou aumentar para que vocês possam ver. Vou deixar essa daqui mais quadradinha. Gente, vamos falar sobre essas técnicas aqui. Então, eu fiz 4 trabalhos aqui na pele sintética. Vamos primeiro finalizar esse aqui. Então, essa aqui foi a shadow utilizando a técnica pixel com a agulha de uma ponta, né? Mas também deixando ela ombre, deixando o degradê de cores. E aí vocês viram como é que a gente faz essa graduação da cor. Vamos falar sobre todas as técnicas que estão aqui na pele sintética. Essa técnica aqui foi feita com a lâmina U, flex. Isso aqui é somente um fio a fio, né? Pode ser fio a fio hiperrealista, nanos fios, microblade. Então essa aqui somente a microblade, somente fio a fio. Essa parte aqui. Essa aqui, esse par de sobrancelhas aqui, é uma técnica chamada Shadow Line, que é a mistura de fios e shadow. Então, essa aqui é a Shadow Line. Shadow sombra, line traço. Então, eu fiz primeiro o fio, só que eu utilizei nessa daqui a lâmina chanfrada, 12 pontas, flex, 0,16 milímetros. Essa foi 0,18 milímetros, essa 0,16, deu um fio mais fino. Então, essa ficou uma shadow line, que é a mistura de fios e shadow. Faz primeiro o fio e depois faz o shadow. Sempre o shadow tem que ser mais claro do que o fio. Então, se eu utilizei um castanho aqui, eu fiz tudo com a mesma tinta e graduei a cor da tinta no peso da mão. Como a shadow é bem levezinha, ela ficou mais leve, mas eu fiz tudo com guache preta. Mas na cliente eu teria feito, se eu tivesse feito fio a fio com castanho escuro, eu iria fazer o shadow com castanho médio. O shadow sempre tem que ser mais claro do que o fio. Então, só para vocês identificarem bem as técnicas, viu? Fio a fio, shadow line e essa aqui, ó. Essa aqui é uma shadow feita com agulha de 3 pontas circular. É uma shadow ombre
Por que ombré? Por conta da diferenciação do degradê de cores, por eu ter deixado essa parte aqui clara, essa aqui médio e essa em tom escuro, feito com a mesma tinta, a mesma cor, né? Só que aqui eu primeiro passei 3 vezes e depois fiz a diferenciação, as divisões de cores. Depois passei somente até aqui o médio, livrando a fase 1. Depois eu coloquei o escuro somente até aqui, até o ponto alto, da cauda até o ponto alto. Essa foi com agulha de 3 pontas, é uma Shadow Ombré. Essa última aqui também é uma Shadow Ombré. Só que ela é uma Shadow Ombré Pixel. Então é diferente. Essa aqui foi um sombra mesmo, essa aqui foi Pixel. Ela fica mais suave. A diferença é que ela foi feita com agulha de uma ponta, movimento pêndulo. Vai, volta, para que fique marcados os pontinhos. E eu fiz da mesma forma, passei 3 vezes primeiro para salvar o desenho, depois da terceira vez com a mão bem leve mesmo, depois eu fiz a divisão de cores, onde eu fiz mais uma pintura até aqui, livrando a fase 1, e depois a região do escuro. Então a Shadow Ombré, ela respeita que essa região aqui é o claro, aqui é o médio e aqui é o escuro. Independente da agulha que você utilize, essa região fica clara, essa fica média, essa fica escura. É a divisão de cores. Se houver uma divisão de cores e que tiver um batente, que tiver uma divisão muito marcada, você pega a cor escura só pelo meio e joga dentro do claro para quebrar essa marcação. Então eu quis fazer tudo na mesma pele sintética para que vocês vissem a diferença. Fio a fio, Shadow Line, Shadow Ombré com agulha de 3 pontas circular. Você dá para fazer com as 2 agulhas, treine com as 2 e você vai escolher a que você mais se adapta. E com a agulha de uma ponta, sendo a técnica Pixel, que está muito em alta, né? As pessoas gostam bastante desse efeito dos pontinhos. Pode ser feito sozinha, Shadow, ou misturada com fios. A técnica que eu mais vendo é essa aqui, é a Shadow Line, tá? Então, quando eu fiz essa Shadow aqui, essa aqui eu fiz com a agulha de uma ponta, deu mais suave, e essa aqui com a agulha de 3 pontas. O resultado é parecido, mas a de 3 pontas dá um sombreamento mais forte, a de uma ponta um sombreamento mais suave. É isso aí. Vocês têm aí, focalizem bem as técnicas para vocês gravarem bem e poder treinar essas técnicas e oferecer o melhor para o cliente de vocês. Até a próxima aula.